Olá pessoal, o nosso papo hoje é com a Denise Saito. Ela é designer e fundadora da Freela School, a escola para os freelancers. E nós vamos conversar hoje sobre o trabalho cada vez mais autônomo que está acontecendo no mundo. Denise, obrigada por você estar aqui com a gente hoje, por ter aceitado esse convite. Obrigada, Sandra. É um prazer demais estar aqui com vocês hoje. Fê, conta pra gente. O trabalho autônomo já era uma tendência no mundo, né? Já todo mundo dizia que em alguns anos, talvez até mais da metade dos trabalhadores nos Estados Unidos seriam autônomos. O que você sentiu que mudou com a pandemia e fez você criar a Freela School? Eu acho que esse era um movimento que já vinha acontecendo há um tempo, de fato, né? Era uma tendência que estava acontecendo no mercado, e eu acho que a pandemia ela fez o que fez com muitas outras coisas, que foi acelerar o processo. Então, acredito que, né, dentro da minha área, que é a comunicação, já existia muita gente que trabalhava dessa forma. Então, eu sou uma dessas pessoas, eu sou freela desde 2016. Eu me tornei autônoma numa época em que não tinha tanto acesso à informação, não tinha essa produção de conteúdo tão grande quanto hoje. Mas mesmo assim existiam algumas pessoas que já estavam nesse estilo de vida. E eu acho que a pandemia ela trouxe uma possibilidade e uma necessidade, na verdade, das pessoas trabalharem por conta própria pelo fato de muita gente ter sido desligada das empresas e perdido emprego, muito por necessidade, né? Tipo, fui demitido, preciso fazer alguma coisa, mas também eu acho que uma outra percepção de que isso é uma opção, que você consegue realmente trabalhar de forma autônoma e pagar suas contas e evoluir profissionalmente sem deixar de ganhar desse lado também. Conta pra gente da escola do freelancer. O que é isso? O que você faz? O que você ensina? Bom, a ideia da Freela School, ela veio muito da minha própria experiência. Quando eu me tornei freela em 2016, como eu comentei, não tinha muito acesso à informação, não tinha muita coisa acontecendo, e foi muito difícil para mim encontrar um jeito de me virar no dia a dia, sendo que são coisas que a gente não aprende na faculdade, ninguém senta do nosso lado para contar como funciona, e eu aprendi muito na prática. Então eu tinha muita dificuldade assim de ser algo muito solitário, coisas que eu tive que aprender na raça mesmo, sofrendo muito. E aí eu tive essa inspiração para ensinar para as pessoas e ajudar elas a não passarem pelas dificuldades que eu tive no meio do caminho. Então, tudo começou como um projeto muito despretensioso no Instagram. Eu comecei uma conta no Instagram e comecei a compartilhar um pouco da minha experiência, muito sem saber onde aquilo ia chegar. Até que, em um dado momento, eu decidi criar um curso, e aí foi quando eu realmente parei para entender quais eram os temas mais recorrentes na vida de freela, de um autônomo, quais são as coisas mais importantes. Quando você pensa que você é uma empresa, quais são as questões que você tem que lidar no dia a dia. Então, tinham essas aulas gravadas, onde eu convidava várias pessoas para participarem. Convidei tanto freelancers que tinham experiências da vivência deles, quanto pessoas do mercado que tinham outras experiências mais abrangentes para compartilhar. E aí foi o momento em que a Freela School começou a realmente virar uma escola e uma produção de conteúdo mais profunda. E isso foi lançado em julho de 2020 e até o final de 2020 foi um processo de entender exatamente o que eu queria fazer e onde que aquilo ia chegar. E, enfim, cheguei num momento em que eu descobri que, na verdade, a minha maior intenção, além de, claro, fazer dinheiro, que a gente vive no capitalismo e precisa pagar contas, era muito mais ajudar as pessoas e compartilhar um conhecimento e ajudar, de certa forma, a capacitar elas como profissionais. Então, eu decidi abrir esse conteúdo todo do curso no YouTube, então tudo hoje está disponibilizado de forma gratuita, mas também pensando que isso é um começo para as pessoas entenderem todo o conhecimento e toda a capacidade da Freela School, e lá na frente, se eu for fazer alguma coisa, elas vão ter um entendimento muito melhor exatamente do que eu tenho para oferecer. E eu acho que isso exemplifica também uma das habilidades de futuro, né? Que é você prototipar, você não esperar ter um produto perfeito, você não esperar ter todas as respostas, porque a gente aprende fazendo mesmo, experimentando, né? Poder pegar com um pouco mais de leveza isso. E eu percebo muito isso nos freelas também, né? O quanto isso pode ajudar. Eu queria trazer um tema, porque você
é uma pessoa disciplinada. E uma das coisas que eu percebo quando as pessoas querem sair de um emprego fixo, das 9 da manhã às 5 da tarde, e ter uma carreira, né, onde eu tenha mais autonomia, mais liberdade do meu tempo, eu possa trabalhar de qualquer lugar, disciplina é algo que pega. Você acha que disciplina é uma coisa que a gente consegue aprender? Eu acho que tem pessoas que são mais propensas a ter disciplina por natureza e outras menos, mas que é como muitas coisas na nossa vida a gente consegue desenvolver, por mais que não seja algo que a gente ame. Então, eu de fato sou uma pessoa muito disciplinada. Eu acho que desde sempre que eu me conheço por gente, essa é uma característica minha. Eu acho que fica muito mais fácil para mim nesse caso, mas eu vejo que, assim, eu presto mentorias, né, ofereço mentorias, por exemplo, hoje em dia, e a maioria dos mentorados tem essa dificuldade com a disciplina. Então, eu acredito que realmente é algo que pesa muito na hora que você é autônomo, porque só depende de você fazer as coisas acontecerem, diferente de quando você está dentro de uma estrutura que obriga, entre aspas, você está ali das 9 às 6 da tarde e você precisa fazer aquilo acontecer dentro desse espaço de tempo. Quando você é autônomo, você precisa colocar os seus limites de tempo, organizar a sua agenda. Então, disciplina é algo que é muito importante para você conseguir fazer as coisas acontecerem. E pegando um gancho do que você falou no começo, assim, essa coisa de fazer e aprender e testar, isso é muito importante também. É outra característica que é muito importante, porque a verdade é que a gente não sabe a maioria das coisas nessa vida. E não tem como a gente saber tudo antes de fazer. Tem muita gente que fica falando, ah, porque eu não sei fazer isso, então eu não vou fazer. Mas se você não fizer, você nunca vai saber, porque você nunca tentou. Então, eu acho que a Freely School, para mim, é um grande laboratório. Eu falo que é um projeto que vai estar eternamente em beta, uma empresa que vai estar sempre se renovando, porque isso está muito no meu DNA, assim, eu acho que desde sempre, eu sempre sou muito inquieta, eu não gosto de fazer as coisas sempre do mesmo jeito o tempo inteiro, porque eu me canso e também porque eu acho que a gente tem que estar aberto às mudanças e às adaptações que o mundo traz. E quando a gente é freela, quando a gente é autônomo, a gente também tem que estar muito aberto, porque às vezes a gente acha que algo vai dar certo, às vezes a gente define algum modelo que a gente ouviu dizer que é ideal, e na hora que a gente coloca em prática, aquilo não funciona tão bem para a gente. Então, também tem essa questão de entender o que faz sentido para a gente e adaptar as coisas que a gente ouviu falar que são as melhores para a nossa realidade. Porque só assim a gente consegue chegar em algo que a gente consiga levar de uma forma mais perene a longo prazo. E Dê, me conta uma coisa, uma pessoa que queira ser freelancer, né, que vai entrar agora no mercado de trabalho. Minha filha, por exemplo, tem 18 anos, está entrando no mercado de trabalho, ela nunca quis trabalhar fixa numa empresa, nem passa pela cabeça dela. Então, quem está começando, que dicas você dá para quem tem essa escolha, para quem escolhe, olha, eu quero ter autonomia, liberdade do meu tempo e eu quero trabalhar como uma autônoma? Acho que tem uma ansiedade muito grande, principalmente quando a gente está saindo da faculdade, quando a gente é muito jovem e já tem clareza do que a gente quer, de se jogar no mundo autônomo de cara, sem passar por uma empresa. Mas eu acho que isso acaba sendo um fator que dificulta muitas vezes a chegar num lugar de estabilidade e sucesso, digamos assim, como autônomo. Porque eu vejo que muito da construção que você faz como autônomo, como freelancer, depende da sua rede. E a rede você constrói nas empresas que você passa. Então é muito difícil, não estou dizendo que é impossível, mas é muito mais difícil você conseguir construir essas conexões se você não passou por empresas onde você conheceu pessoas. Então, a minha dica, o meu conselho seria: tenha essa coisa em mente de que você não quer trabalhar numa empresa fixa, mas a longo prazo. Então, você vai precisar conhecer pessoas, você vai precisar fazer conexões no meio do caminho e para isso você vai precisar passar por empresas antes. Então, quando você for trabalhar num lugar que você talvez não queira passar a sua vida inteira, tem na sua cabeça, eu vou ficar aqui um ano, criar o meu networking e depois eu saio, depois talvez eu vá para outro lugar, mas sempre com aquele objetivo final de realmente se tornar freela, porque isso é o seu objetivo final. E eu acho que é muito importante ter essa clareza de onde você quer chegar, porque tudo no caminho vai fazer sentido. Se você está fazendo isso simplesmente porque as pessoas falaram que você tem que fazer, não vai fazer tanto sentido. Agora, se você sabe que você está ali para criar sua rede, então você tem uma clareza muito maior de onde você quer chegar
e fica muito mais fácil de você conseguir realmente alcançar o que você quer. Muito bacana. E por último, como é a questão de dinheiro? Porque uma outra questão que eu acho que pega muito para quem é autônomo é essa variação. Tem mês que você tem trabalho que você não dá conta e tem mês que você não tem. Como é que dica você dá para quem lida com isso? Porque isso é bem difícil, né? Essa inconstância. Eu acho que essa é uma das questões mais importantes para você pensar quando você vai se tornar autônomo ou freelancer, porque a gente não costuma ser educado para pensar sobre esses temas. A nossa educação financeira no Brasil é muito falha e ainda está se desenvolvendo. Então, acho que quando você está pensando em se tornar freelancer ou autônomo, é muito importante, primeiro de tudo, você entender que você é tanto uma empresa quanto um funcionário. Você é a pessoa que paga o seu salário e a pessoa que recebe o seu salário. No momento que você entende que você é PF, pessoa física, e PJ, empresa, ao mesmo tempo, você entende que só depende de você ter a sua estabilidade financeira, só depende da sua organização como empresa garantir a sua organização como pessoa física. E aí, depois que você entende isso, você consegue mensurar melhor o seu custo de vida, que depois vai se tornar o seu salário, e você consegue entender quanto você precisa para pagar de salário, quanto sua empresa precisa pagar para você de salário, enfim, e depois disso vem o seu 13º, as suas férias e outras coisas. Quando você sabe quanto que é o salário que você tem que pagar para você, você sabe quanto você precisa cobrar pelos seus trabalhos. Quando você sabe quanto você tem que cobrar pelos seus trabalhos, você acaba fazendo o suficiente para pagar o seu salário. Então é quase como uma coisa alimentando a outra, porque você tem clareza de quanto você precisa gerar de faturamento, e isso fica muito mais fácil de sustentar como uma empresa. Então, acho que essa questão das finanças é um dos pontos mais importantes na hora de realmente evoluir profissionalmente, porque isso faz com que você entre num outro patamar de se olhar com muito mais profissionalismo e cobrar de uma forma que faça muito mais sentido, tanto para você quanto para o mercado. Bom, você sabe que isso que você está falando para mim foi muito importante, porque quando eu comecei a minha vida de autônoma há 15 anos atrás, saí de vice-presidência de grande agência e resolvi ter mais liberdade. Eu lembro que eu comecei a perceber um padrão que demorava uns 4 meses até eu conseguir um grande contrato de consultoria. E eu comecei a perceber que eu precisava, em 8 meses, faturar o suficiente para pagar os 12, porque ia demorar 4 meses para conseguir gerar o próximo contrato. Então, acho que tudo isso faz parte de um aprendizado. Eu acho que é hora de profissionalizar mesmo a profissão do autônomo e do freelancer, porque eu acho que é um caminho sem volta, né? O mundo vai ser cada vez mais autônomo e freelancer, e o trabalho das 9 às 5 vai cada vez menos existir. Então eu convido aqui, quem quiser, vai no YouTube, todo o conhecimento está lá de graça. E queria te agradecer. Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar seus conhecimentos. Eu que agradeço pelo convite e com certeza o convite está aberto para o YouTube, para o Instagram, para o site, para todas as plataformas. Estamos em todas e novidades estarão sempre aparecendo, porque como eu disse, a gente está sempre se reinventando. Obrigada, Sandra. Então, até a próxima entrevista. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui.